E aí, galera, aqui é a professora Rose, professora de matemática do 6º ano, e hoje nós vamos ter mais uma videoaula. O assunto de hoje, gente, será potência, nossas amigas potência, né? Nós já vamos fazer uma revisão, a gente já estudou esse assunto, e o assunto que é novo pra gente, que é raiz. Mais especificamente, hoje vamos ver raiz quadrada. Bora pra aula! Então, potência, uma revisão no nosso primeiro tópico. Depois vamos ver raiz quadrada, potência e raiz juntas, como isso vai se interligar esses dois assuntos. E, por final, um resumo para gente. Revisão de potência. Vamos ver novamente o básico sobre potência. Lembrando, pessoal, que aqui é realmente o básico, tá? A gente já vem estudando esse assunto, o pessoal já tem uma boa noção. Já aprendemos a calcular as potências com diversos expoentes. Então, vai ser uma revisão simples mesmo. Bem, revisão de potenciação, a gente vai ver o que é base e expoente e o resultado dela. Bem, pessoal, primeiro, a base é esse número aqui, ó, ele é maior. A base é o número que a gente vai usar para fazer a nossa multiplicação. Em cima da base, nós temos o expoente. Nesses casos que eu estou apresentando para vocês, todos os expoentes são ao quadrado, que tem a ver com a raiz que a gente vai trabalhar, e que quadrado a gente sabe que é o 2. Existem outros expoentes aqui em cima, outros números aqui? Sim, a gente já viu bastante. Se você ainda assim ficar com alguma dúvida sobre potência, você pode olhar nos vídeos que tem na sala do Google, no espaço para material, temos videoaulas lá que eu explico bem potência. Então agora eu vou mostrar para vocês como a gente faz esse cálculo aqui para chegar no valor da potenciação. Lembrando que aqui nós temos 12 elevado ao quadrado, que é igual a 144. Por que acontece isso? Vamos dar uma olhadinha. Então, como a gente viu no exemplo, na nossa animação, é por isso que a potência 12 elevado ao quadrado resulta em 144, porque a gente multiplicou ali o 12 vezes ele mesmo e ficou 144. A mesma coisa vai acontecer no 5 elevado ao quadrado, que resulta em 25, porque é 5 vezes ele mesmo, ou seja, 5 vezes 5 igual a 25. Vale aqui destacar, gente, que vocês têm que ter o domínio da tabuada. Nesse caso, obviamente, da tabuada, né, que é do 5, do 12, do 8. Por quê? Porque senão vocês vão se perder e vai ser bem complexo, de repente vão desanimar. Dá uma estudadinha na tabuada que vai ficar tudo tranquilo, que é bem simples. 8 elevado ao quadrado, por que dá 64? Porque 8 vezes 8 é 64. Essa é a base do que a gente precisa saber de potência para resolver raiz quadrada. Bem, já vimos o que são e como calculamos as potências. Agora, veremos um pouco sobre raiz quadrada. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês. Raiz quadrada, a raiz quadrada que tem esse símbolo aqui, ó, que é o radical, que é o símbolo da raiz quadrada e das outras raízes também, de um número
é determinada por um número real positivo elevado ao quadrado. Lembrando, quadrado expoente 2. O que acontece? Um número real positivo, eu quero que vocês compreendam os números que vocês já conhecem normalmente, do zero ao infinito, tá? Positivo, porque a gente não trata número negativo ainda. Então, aqui tem um pequeno exemplo aqui num rabisco, 5 vezes 5, 25. Então, 5 ao quadrado, 25. Raiz quadrada, uma raiz para vocês aí, um desenho. Como calcular a raiz quadrada? Para saber a raiz quadrada de um número, podemos pensar que um número elevado ao quadrado será o resultado. Portanto, o conhecimento da tabuada e de potenciação são extremamente necessários. Lembrando também para vocês que nessa videoaula nós vamos ver as raízes mais simples. Teremos outro vídeo mostrando como extrair as raízes de números maiores, pessoal. Agora vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. Como assim o número, podemos considerar um número elevado ao quadrado será o resultado? O número que estiver dentro do radical, que é a casinha da raiz, esse número é o resultado de um número elevado ao quadrado. Vamos ver como é que é isso? Tá aqui para vocês. Como extrair uma raiz quadrada? Para extrair uma raiz, precisamos considerar que o número escrito dentro do radical é o resultado de um número multiplicado por ele mesmo, que é a mesmíssima coisa de um número elevado ao quadrado. Dá uma olhada aqui embaixo no 8 vezes 8. 8 vezes 8, gente, é 64. Então, pensa comigo, aqui dentro dessa casinha, esse símbolo, né, de raiz, que a gente chama de radical, aqui dentro dessa casinha, quando ela aparece sem nenhum número aqui, ó, significa que é uma raiz quadrada e que, na realidade, o número em questão, no seu expoente, seria o 2. Portanto, raiz quadrada não tem nenhum número aparecendo. Fica assim. A gente tem dentro do radical o número 64, que é o resultado de 8 vezes 8. Então, a gente lê assim, raiz quadrada de 64 é igual a... O valor de uma raiz quadrada, extrair, tirar esse número de dentro do radical, temos que saber qual número que multiplicado por ele mesmo dá o resultado de 64. No nosso caso de exemplo, é o 8. Ora, por quê? Porque 8 vezes 8 é 64. Logo, a gente diz que a raiz quadrada de 64 é igual a 8. Agora, potência e raiz. O que esses dois assuntos que a gente está vendo têm a ver? Tudo a ver, né, gente? Quando a gente trata de raiz quadrada, a gente está, na realidade, tratando também de potência quadrada. Ou seja, dentro do radical, que é a casinha da raiz, o número para extrair ele daqui, ó, o resultado que dá 64 é 8 ao quadrado, como está aqui embaixo para vocês. 8 elevado ao quadrado não é igual a 8 vezes 8? Sim, porque ali nós temos a base da potência e o expoente 2 em cima indicando que a gente repete a base numa conta de multiplicação de vezes. Então, 8 vezes 8 é igual a 64 e isso também é raiz, 8 elevado ao quadrado, que é raiz de 64. Então, a gente mais uma vez volta para aquele assunto de tem que ter uma noção de potência, tem que procurar dar uma olhadinha lá na tabuada. Então, ó, 8 vezes 8 é 64, beleza? 8 vezes 8 também é 8 elevado ao quadrado. Tranquilo, né? Então, a gente tem que raiz quadrada de 64, que é o resultado disso, é igual a 8. Dá uma olhada aí, isso é importante que vocês também notem, gente. Agora, vamos praticar um pouquinho. Então, o que aprendemos hoje? Bem, hoje, primeiro a gente reviu as potências. Na verdade, a gente viu de novo potência elevada ao quadrado. A gente não viu todas, né? Então, revemos as potências. Aprendemos como extrair a raiz quadrada, ou seja, como calcular e tirar ali a raiz. Vimos também o que é uma raiz quadrada. E vimos a relação entre potência elevada ao quadrado e raiz quadrada.
Antes da gente encerrar essa videoaula de hoje, eu vou deixar um exercício para você copiar no caderno de matemática e resolver. Anota aí. Eu quero que você calcule, na verdade, a raiz quadrada deste número aqui. Dentro da casinha da raiz, nós temos um número, né, que é o 144. Então, a pergunta é: qual é a raiz quadrada de 144? Tenta fazer com base nisso que eu expliquei para você no seu caderno e depois eu vou querer dar uma olhada aí. Mas eu só vou divulgar a resposta correta, o gabarito desse desafio, somente na próxima live, que é sempre na sexta-feira, live de matemática. Por enquanto é isso. Em breve teremos a aula 2 com raízes mais complexas, tá, pessoal? Beijo, fiquem com Deus, estudem, principalmente a tabuada, e bons estudos! Do